História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Capítulo 10. O Partido Bolchevique na luta pela industrialização socialista do país, 1926-1929. 1. As dificuldades do período da industrialização socialista e a luta contra elas. Formação do bloco anti-bolchevique trotskistas e novievista. Atuação antissoviética deste bloco. Sua derrota. Depois do 14º Congresso, o partido desenvolveu a luta para pôr em prática a linha geral do poder soviético a respeito da industrialização socialista do país. No período de restauração da economia, o problema consistia em tirar da sua prostração, antes de tudo, a agricultura, em obter desta matérias-primas e artigos alimentícios e pôr em movimento e restaurar a indústria, as fábricas e empresas industriais existentes. O poder soviético resolveu com relativa facilidade estes problemas. O período de restauração da economia apresentava três grandes falhas. Em primeiro lugar, só existiam as velhas fábricas e empresas industriais, com sua técnica velha e atrasada, que podiam ficar imprestáveis dentro de pouco tempo. Apresentava-se o problema de equipar de novo estas fábricas e empresas industriais nos moldes da técnica moderna. Em segundo lugar, o período de restauração da economia se encontrou como uma indústria cuja base era muito reduzida, pois entre as fábricas e empresas industriais existentes faziam falta dezenas e centenas de fábricas de construção de maquinaria, absolutamente necessárias para o país, fábricas que não existiam então e que era indispensável construir, já que sem elas não pode existir uma verdadeira indústria. Apresentava-se, portanto, o problema de criar estas fábricas e de equipá-las com uma técnica nova. Em terceiro lugar, o período de restauração da economia se preocupava, principalmente, com a indústria leve que se desenvolveu e pôs a funcionar. Porém, este desenvolvimento da indústria leve continuava se apoiando numa indústria pesada pobre, além de outras exigências do país reclamarem também, para sua satisfação, uma indústria pesada progressista. Apresentava-se, pois, o problema do passar para o primeiro plano, de agora por diante, a indústria pesada. Todos esses novos problemas eram os que a política da industrialização socialista tinha que resolver. Era necessário construir de novo toda uma série de ramos industriais, desconhecidos da Rússia czarista, construir novas fábricas de máquinas e ferramentas, de automóveis, de produtos químicos, metalúrgicas, organizar uma produção própria de motores e de material para a instalação de centrais elétricas, incrementar a extração de metais e de carvão, pois assim o exigia a causa do trunfo do socialismo na União Soviética. Era necessário criar uma nova indústria de guerra, construir novas fábricas de artilharia, de munições, de aviação, de tanques e de metralhadoras, pois assim o exigiam os interesses da defesa da União Soviética, sob as condições do cerco capitalista. Era necessário construir fábricas de tratores, fábricas de maquinaria agrícola moderna, abastecendo com elas a agricultura, para dar aos milhões de pequenos camponeses individuais a possibilidade de passar para a grande produção caucasiana, pois assim o exigiam os interesses do trunfo do socialismo no campo. Tudo isto era o que tinha que resolver a política da industrialização, pois nisso consistia, precisamente, a industrialização socialista do país. É fora de dúvida que a construção de obras básicas tão gigantescas não se podia realizar sem uma inversão de milhares de milhões. Para isto não se podia contar com empréstimos estrangeiros, pois os países capitalistas se negavam a concedi-los. Era necessário realizar esta empresa com os próprios recursos do país, sem a ajuda de fora. O país soviético não era ainda, então, uma nação rica. Nisto consistia uma das principais dificuldades deste período. Os países capitalistas costumavam criar sua indústria pesada às expensas dos recursos que afluíam para eles de fora, à custa do saque das colônias, das contrições impostas aos povos vencidos e dos empréstimos estrangeiros. O país dos sovietes não podia recorrer, por princípio, para financiar a industrialização, a essas sujas fontes de renda que o saque dos povos coloniais ou dos povos vencidos proporciona.
Quanto aos empréstimos estrangeiros, a negativa dos países capitalistas em concedi-los fechava a União Soviética a este caminho. Era preciso encontrar os recursos necessários dentro do país. E na União Soviética se encontraram estes recursos. A União Soviética descobriu fontes de acumulação desconhecidas em todos os estados capitalistas. O Estado soviético dispunha de todas as fábricas e empresas industriais, de todas as terras, confiscadas pela Revolução Socialista de Outubro aos capitalistas e latifundiários, dos transportes, dos bancos, do comércio exterior e interior. Os lucros obtidos pelas fábricas e empresas industriais do Estado, pelos transportes, pelo comércio, pelos bancos já não eram consumidos pela classe parasitária dos capitalistas, porém eram invertidos para continuar desenvolvendo a indústria. O poder soviético tinha anulado as dúvidas czaristas, pelas quais o povo pagava todos os anos centenas de milhões de rublos ouro, somente no que se refere a juros. Ao abolir a propriedade dos latifundiários sobre a terra, o poder soviético libertou os camponeses da obrigação de pagar todos os anos aos latifundiários cerca de 500 milhões de rublos ouro, a que montavam as rendas da terra. Os camponeses, livres desta carga, podiam ajudar o Estado a construir uma nova e poderosa indústria. Para isto, estavam vitalmente interessados em dispor de tratores e de maquinaria agrícola. O Estado soviético dispunha de todas estas fontes de renda. Delas podiam sair centenas e milhares de milhões de rublos para construir a indústria pesada. A única coisa que faltava era abordar o problema de um modo rendoso e implantar um severíssimo regime de economia em matéria de despesas, racionalizar a produção, reduzir os preços de custo desta, acabar com os gastos improdutivos, etc. E assim foi, com efeito, como procedeu o poder soviético. Graças ao regime de economia que se seguiu, cada ano eram mais consideráveis os recursos que se acumulavam para inverter em obras básicas. E assim, foi possível atacar a construção de empresas tão gigantescas como a central elétrica do Dnieper, a estrada de ferro do Turquestão à Sibéria, a fábrica de tratores de Stalingrado, as fábricas de automóveis AMO hoje fábricas Stalin, etc. Em 1926, 1927, se inverteram na indústria cerca de 1.000 milhões de rublos. 3 anos depois, se puderam inverter nelas já uns 5.000 milhões. A obra da industrialização continuava avançando. Os países capitalistas viam no fortalecimento da economia socialista da União Soviética uma ameaça para a existência do sistema capitalista. Em vista disto, os governos imperialistas tomaram todas as medidas imagináveis para exercer uma nova pressão sobre a União Soviética, para impedir, frustrar, ou pelo menos, enfraquecer, a marcha da industrialização na União Soviética. Em maio de 1927, os conservadores ingleses, os reacionários que estavam no poder, organizaram um assalto de provocação contra a sociedade soviética para o comércio com a Inglaterra, Arcos. Em maio de 1927, o governo conservador inglês rompeu as relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética. Em 7 de julho de 1927, um guarda branco russo, súdito polaco, assassinou em Varsóvia o embaixador da União Soviética, camarada Voikov. Ao mesmo tempo, os espiões e agentes diversionistas ingleses, emboscados no território da União Soviética, lançaram várias bombas contra um clube do partido em Leningrado, ferindo 30 pessoas, várias delas gravemente. No verão de 1927, produziram-se quase simultaneamente assaltos contra as embaixadas e delegações comerciais da União Soviética em Berlim, Pequim, Xangai e Tianjin. Veio isto aumentar as dificuldades com que tinha que lutar o poder soviético. A União Soviética, porém, não se rendeu à pressão e rechaçou facilmente os assaltos provocadores dos imperialistas e dos seus agentes. Não foram menores as dificuldades que originaram ao partido e ao Estado soviético os trotskistas e demais elementos da oposição, com seu trabalho de sapa. Não em vão, dizia o camarada Stalin, naquele tempo, que contra o poder soviético se formava uma espécie de frente única, que ia desde Chamberlain até Trotsky.
Apesar das resoluções do 14º Congresso do Partido e das promessas de lealdade feitas pela oposição, seus sequazes não depunham as armas. Longe disso, intensificaram cada vez mais seu trabalho divisionista e de sapa. No verão de 1926, os trotskistas e os zinovievistas se uniram num bloco anti-bolchevique, agruparam em torno deste bloco os restos de todos os grupos da oposição derrotados e assentaram as bases para um partido clandestino antileninista, infringindo deste modo gravemente os estatutos do partido e as resoluções dos seus congressos, que proibiam a formação de toda a classe de frações. O Comitê Central do Partido advertiu que se este bloco anti-bolchevique, formado à imagem e semelhança do célebre bloco menchevique de agosto, não fosse dissolvido, os seus componentes podiam acabar mal. Os elementos que formavam o bloco não cederam, porém. No outono do mesmo ano, nas vésperas da 15ª Conferência do Partido, procuraram uma saída nas assembleias do partido organizadas nas fábricas de Moscou, Leningrado e outras cidades, tentando impor ao partido uma nova discussão. Ao mesmo tempo, submeteram à apreciação dos filiados do partido uma plataforma que não era mais que uma cópia da conhecida plataforma trotskista menchevique, antileninista. Os filiados do partido combateram energicamente os elementos da oposição e em alguns lugares os expulsaram das assembleias, sem rodeios. O Comitê Central advertiu novamente aos componentes do bloco que o partido não podia continuar tolerando seu trabalho de sapa. Os elementos da oposição apresentaram ao Comitê Central uma declaração subscrita por Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov, na qual condenavam seu trabalho divisionista e prometiam manter daí por diante uma atitude leal para com o partido. Não obstante, o bloco continuou existindo de fato se os seus componentes não cessaram sua atuação clandestina contra o partido. Continuaram juntando os pedaços de seu partido antileninista, montaram uma imprensa clandestina, angariavam cotas entre seus sequazes e difundiam sua plataforma. Em relação com esta conduta dos trotskistas e zinovievistas, a 15ª Conferência do Partido, novembro de 1926, e o Pleno Ampliado do Comitê Executivo da Internacional Comunista, dezembro de 1926, puseram em discussão a questão do bloco trotskista-zinovievista e nas suas resoluções estigmatizaram os componentes deste bloco como elementos divisioístas que em sua plataforma desceram até as posições mencheviques. Os componentes do bloco, porém, não aproveitaram esta lição. Em 1927, no momento em que os conservadores ingleses rompiam as relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, aqueles elementos voltaram a intensificar seus ataques contra o partido. Arranjaram uma nova plataforma antileninista, a chamada Plataforma dos 83, e começaram a difundi-la entre os filiados do partido, exigindo que o Comitê Central se prestasse a abrir uma nova discussão com caráter geral. Esta plataforma era, talvez, a mais hipócrita e farisaica de todas as plataformas apresentadas pela oposição. De palavra, isto é, na sua plataforma, os trotskistas e zinovievistas não faziam nenhuma restrição à observância das resoluções do partido e se pronunciavam a favor da lealdade a este, porém, de fato infringiam da forma mais grave as resoluções do partido, zombando de tudo o que significasse lealdade a ele e ao Comitê Central. De palavra, isto é, na sua plataforma, não opunham a menor restrição à unidade do partido, e se pronunciavam contrários à divisão, porém, de fato, infringiam da forma mais grave a linha do partido, seguiam uma linha divisionista, e contavam já com seu próprio partido clandestino, antileninista, maduro para se converter em um partido antissoviético, contra-revolucionário. De palavra, isto é, na sua plataforma, se pronunciavam a favor da política da industrialização e chegavam, inclusive, a acusar o Comitê Central de dirigi-la com um ritmo que não era suficientemente rápido, porém de fato denegriam a resolução do partido sobre o trunfo do socialismo na União Soviética, zombavam da política da industrialização socialista, exigiam que se entregassem aos estrangeiros, a título de concessões, toda uma série de fábricas e empresas
empresas industriais e depositavam suas principais esperanças nas concessões capitalistas estrangeiras na União Soviética. De palavra, isto é, na sua plataforma, se manifestavam a favor do movimento caucasiano. Chegavam, inclusive, a acusar o Comitê Central de dirigir a coletivização com um ritmo que não era suficientemente rápido, porém de fato zombavam da política de incorporação dos camponeses à edificação socialista. Pregavam que surgiriam inevitavelmente conflitos insolúveis entre a classe operária e os camponeses e depositavam suas esperanças nos arrendatários civilizados no campo, isto é, nas explorações dos kulaks. Era esta a plataforma mais hipócrita de todas as plataformas hipócritas da oposição. A sua única finalidade era enganar o partido. O Comitê Central se negou a abrir imediatamente a discussão, declarando aos sequazes da oposição que essa só podia abrir-se como preceituavam os estatutos do partido, isto é, com 2 meses de antecedência a um congresso. Em outubro de 1927, 2 meses antes de se celebrar o 15º Congresso do Partido, o Comitê Central declarou aberta a discussão geral. Começou a batalha. Os resultados da discussão foram desastrosos para o bloco trotskistas e novievista. Votavam a favor da política do Comitê Central 724 mil filiados e a favor do bloco trotskista e zinovievista 4 mil, isto é, menos de 1%. O bloco antibolchevique sofreu uma verdadeira derrota. O partido, animado por um só espírito, rechaçou por esmagadora maioria a plataforma do bloco. O partido, para cuja opinião os componentes do bloco tinham apelado por iniciativa própria, expressava assim sua vontade de um modo inequívoco. Os componentes do bloco, porém, não aproveitaram esta lição. Em vez de se submeterem à vontade do partido, decidiram miná-la. Antes mesmo de terminar a discussão, vendo-se inevitável e ignominiosamente fracassados, resolveram recorrer a formas mais agudas de luta contra o partido e o governo soviético. Decidiram organizar uma manifestação aberta de protesto em Moscou e em Leningrado. Escolheram para isto a data de 7 de novembro, aniversário da Revolução de Outubro, em que os trabalhadores da União Soviética desfilam em manifestações revolucionárias com todo o povo. Os trotskistas e os zinovievistas se propunham, portanto, a organizar uma manifestação paralela a esta. Como era de esperar, os sequazes do bloco só conseguiram congregar na rua um punhado ridículo de comparsas que foram varridos e repelidos com seus corifeus, pela manifestação de todo o povo. Agora, já não se podia duvidar que os trotskistas e os zinovievistas se tinham afundado no charco antissoviético. Se na discussão geral do partido apelavam para este contra o Comitê Central, agora, ao organizarem sua lamentável manifestação, lançavam-se pelo caminho de apelar para as classes inimigas contra o partido e o Estado soviético. Ao traçarem como objetivo a destruição do partido bolchevique, tinham inevitavelmente que descer até o caminho da luta contra o Estado soviético, pois no país dos soviets, o partido bolchevique e o Estado são inseparáveis. Com isso, os corifeus do bloco trotskistas e novievista se colocavam fora do partido, pois era impossível continuar tolerando nas fileiras do partido bolchevique pessoas que tinham rolado até o charco antissoviético. Em 14 de novembro de 1927, em uma reunião conjunta do Comitê Central e da Comissão Central de Controle, Trotsky e Zinoviev foram expulsos do partido. 2. Êxitos da industrialização socialista. Atraso da agricultura. O 15º Congresso do Partido. Esmagamento do bloco trotskista zinovievista. A falsidade política. Em fins de 1927, começaram a se destacar êxitos decisivos na política da industrialização socialista. A industrialização, dentro das condições da NEP, realizou importantes avanços em pouco tempo. A indústria e a agricultura em conjunto, incluindo a exploração floresta e a pesca, não só alcançaram o nível de produção global de antes da guerra, senão que o ultrapassaram. O peso específico da indústria dentro da economia nacional aumentou até 42%, alcançando o nível proporcional de antes da guerra.
O setor socialista da indústria crescia rapidamente às expensas do setor privado, aumentando de 81% em 1924, 1925, até 86% em 1926, 1927, ao mesmo tempo que o peso específico do setor privado decrescia, durante este período, de 19% a 14%. Isto significava que a industrialização na União Soviética tinha um caráter socialista que se ia acentuando rapidamente, que a indústria da União Soviética se desenvolvia pela via do trunfo do sistema socialista de produção, que no terreno da indústria o problema de quem vencerá estava já resolvido a favor do socialismo. Com a mesma rapidez os comerciantes privados iam sendo desalojados do comércio. Sua participação no comércio retailista decresceu de 42% em 1924, 1925, a 32% em 1926, 1927, e não falemos no comércio atacadista, onde a participação dos particulares desceu, nesse mesmo período, de 9% a 5%. Era porém mais rápido ainda o ritmo com que se desenvolvia a grande indústria socialista, que em 1927, isto é, no primeiro ano depois do período de restauração da economia, viu aumentar sua produção de 18%, em comparação com a do ano precedente. Era este um recorde de desenvolvimento da produção, inexequível até para a grande indústria dos países capitalistas mais adiantados. A agricultura, principalmente a cultura de cereais, apresentava, ao contrário, um quadro muito diverso. Ainda que, em conjunto, a agricultura houvesse ultrapassado o nível de antes da guerra, a produção global de seu ramo mais importante, o de cultivo de cereais, só produzia 91% do nível de antes da guerra, e a parte mercantil da produção de cereais, a parte que se destinava a ser vendida para o aprovisionamento das cidades, representava apenas 37% do nível de antes da guerra. Além disso, todos os indícios anunciavam o perigo de que a produção de trigo para o mercado continuaria decrescendo. Isto significava que a divisão das grandes fazendas produtoras de mercadorias no campo em pequenas explorações e destas em outras ainda menores, processo que começou em 1918, prosseguia sempre, que as pequenas e diminutas explorações camponesas se convertiam em economias de tipo seminatural, capazes de produzir somente uma quantidade mínima de trigo para o mercado, que o cultivo de cereais em 1927, apesar de ser somente a produção um pouco menor que a de antes da guerra, só deixava margem para vender para as cidades um pouco mais da terça parte da quantidade de trigo que os cultivadores de cereais podiam vender antes da guerra. Não havia dúvida de que, se não se acabasse com tal estado de coisas no cultivo de cereais, o exército e as cidades da União Soviética seriam levados a uma situação de fome crônica. Tratava-se de uma crise do cultivo de cereais, a qual seguiria necessariamente uma crise de pecuária. Para sair dessa situação, era necessário passar, na agricultura, ao sistema da grande produção, capaz de utilizar os serviços de tratores e máquinas agrícolas e de multiplicar o rendimento do cultivo de cereais para o mercado. Duas possibilidades se abriam ante o país. Passar a grande produção de tipo capitalista, o que equivalia a arruinar as massas camponesas, romper a aliança entre a classe operária e os camponeses, fortalecer os kulaks e acabar com o socialismo no campo, ou marchar pelo caminho da agrupação das pequenas explorações camponesas em grandes explorações de tipo socialista, em kolkhozes, capazes de utilizar tratores e outras máquinas agrícolas modernas para desenvolver rapidamente o cultivo de cereais e sua produção para o mercado. É evidente que o Partido Bolchevique e o Estado Soviético só podiam marchar pelo segundo caminho, pelo caminho kolkhoziano de desenvolvimento da agricultura. Para isso o partido se baseava nas seguintes indicações de Lenin a respeito da necessidade de passar das pequenas explorações camponesas às grandes explorações agrícolas coletivas, de Artel. Com a pequena exploração não se pode sair da miséria. Lenin, tomo 24, página 540, ed. Russa. B. Se continuarmos aferrados rotineiramente às pequenas explorações, ainda que sejamos cidadãos livres sobre a terra livre, nos ameaçará, apesar de tudo, o desmoronamento inevitável. Tomo 20, página 417, ed.
russa. Se a economia camponesa tende a continuar desenvolvendo-se, é necessário assegurar também solidamente a sua evolução ulterior. A esta evolução ulterior consistirá, inevitavelmente, em que, unificando-se gradualmente, as pequenas explorações camponesas isoladas, as menos proveitosas e as mais atrasadas, organizem conjuntamente a exploração agrícola coletiva em grande escala. Tomo 26, página 299, ed. Russa. Desçam mostrando praticamente aos camponeses as vantagens do cultivo agrícola social, em forma de cooperativas cartéis. Só auxiliando o camponês, com a ajuda do regime cooperativo, do cartel, poderá a classe operária, que tem em suas mãos o poder do Estado, demonstrar realmente ao camponês sua justeza, atraindo firmemente para seu lado a massa de milhões de camponeses. Tomo 24, página 579, ed. Russa. Tal era a situação nas vésperas do 15º Congresso do Partido. O 15º Congresso se abriu em 2 de dezembro de 1927. Tomaram parte nele 898 delegados com palavra e voto e 771 com palavra somente, representando 88, 72, 33 filiados e 34, 89, 57 aspirantes. Assinalando no seu informe os êxitos da industrialização e o rápido desenvolvimento da indústria socialista, o camarada Stalin apresentava ao partido esta tarefa: desenvolver e fortalecer nossos postos de comando socialistas em todos os ramos da economia nacional, tanto na cidade como no campo, com o fim de liquidar os elementos capitalistas na economia nacional. Fazendo um paralelo entre a agricultura e a indústria e assinalando o atraso daquela, principalmente no cultivo de cereais, atraso que explicava pelo desmembramento da agricultura, incompatível com a aplicação da técnica moderna, o camarada Stalin destacava que este estado pouco satisfatório da agricultura representava um perigo para toda a economia nacional. Onde está a solução? Perguntava o camarada Stalin. Início da citação. A solução, respondia, está na passagem das pequenas explorações camponesas espalhadas para as grandes explorações unificadas na base do cultivo em comum da terra, na passagem ao cultivo coletivo da terra na base de uma nova e mais elevada técnica. A solução está em que as pequenas e diminutas explorações camponesas se agrupem paulatina porém infalivelmente, não por meio da coação, mas por meio do exemplo e da persuasão, em grandes explorações, sobre a base do cultivo em comum, do cultivo cooperativo, coletivo da terra, mediante o emprego de maquinaria agrícola e de tratores e a aplicação de métodos científicos destinados a intensificar a agricultura. Não há outra solução. Fim da citação. O 15º Congresso tomou a resolução de desenvolver por todos os meios a obra de coletivização da agricultura. Traçou um plano para desenvolver e consolidar uma rede de colcoses e sovicoses e deu instruções claras e precisas sobre os métodos de luta em prol da coletivização da agricultura. Ao mesmo tempo, o Congresso traçou a norma de citação da resolução. Continuar desenvolvendo a ofensiva contra os kulaks e tomar uma série de medidas novas que restringam o desenvolvimento do capitalismo no campo e encaminhem a economia camponesa para o socialismo. Resoluções do PCB, da União Soviética, parte 2, página 260. Finalmente, partindo do fortalecimento do princípio da planificação na economia nacional e visando a organização, segundo um plano, da ofensiva do socialismo contra os elementos capitalistas em toda a frente da economia nacional, o Congresso deu aos organismos competentes a norma de estabelecer o primeiro plano quinquenal da economia nacional soviética. Depois de examinar os problemas da edificação do socialismo, o 15º Congresso do Partido passou ao problema da liquidação do bloco trotskistas e novievista. O Congresso reconheceu que, início da citação da resolução, a oposição rompeu ideologicamente com o leninismo, degenerou em um grupo menchevique, abraçou o caminho da capitulação ante as forças da burguesia internacional e interior e se converteu, objetivamente, numa arma da terceira força contra o regime da ditadura proletária. Fim da citação.
Resoluções do PCB, da União Soviética, parte 2, página 232. O Congresso comprovou que as discrepâncias existentes entre o partido e a oposição tinham se agravado, convertendo-se em divergências de caráter programático, e que a oposição trotskista marchava pelo caminho da luta antissoviética. Por isso o 15º Congresso declarou que pertencer à oposição trotskista e propagar suas ideias era incompatível com a permanência dentro das fileiras do Partido Bolchevique. O Congresso referendou a resolução de expulsão do partido de Trotsky-Zinoviev tomada na reunião conjunta do Comitê Central e da Comissão de Controle e resolveu expulsar todos os elementos ativos do bloco trotskista zinovievista, tais como Radek, Preobrazhensky, Rakhovsky, Pyatakov, Serebryakov, Smirnov, Kamenev, Sarkis, Safarov, Lifshitz, Mdivani, Smilga e de todo o grupo dos centralistas democráticos Sapronov, Smirnov, Boguslavsky, Dworkins e outros. Os sequazes do bloco trotskista zinovievista, derrotados ideologicamente e desmantelados no terreno da organização, perderam os últimos vestígios de sua influência no povo. Algum tempo depois do 15º Congresso, os antileninistas, expulsos do partido, começaram a formular declarações de ruptura com o trotskismo, implorando sua readmissão. Naturalmente, o partido não podia saber ainda, naquela época, que Trotsky, Rakhovsky, Radek, Kretinsky, Sokolnikov e outros eram, há muito tempo, inimigos do povo e espiões arrolados nos serviços de espionagem estrangeira. Que Kamenev, Zinoviev, Pyatakov e outros já mantinham contato com os inimigos da União Soviética nos países capitalistas para colaborar com eles contra o povo soviético. Estava porém bastante adestrado pela experiência para esperar todas as vilanias imagináveis destes indivíduos, que se tinham levantado repetidas vezes contra Lenin e o Partido Leninista nos momentos mais difíceis. Por isso, o partido recebeu com desconfiança as declarações dos expulsos, e como primeira prova da sinceridade dos assinantes daquelas declarações, submeteu a sua readmissão às seguintes condições. 1. Condenação aberta do trotskismo, como ideologia antibolchevique e antissoviética. 2. O reconhecimento aberto da política do partido, como a única política certa. 3. Submissão incondicional às resoluções do partido e de seus órgãos. 4. Fixação de um prazo de prova, durante o qual o partido observaria a conduta dos assinantes das declarações e a cuja terminação, em vista dos resultados da prova, examinaria a conveniência de readmitir ou não em separado cada um dos indivíduos expulsos. Ao proceder assim, o partido entende que o reconhecimento aberto destes pontos pelos indivíduos expulsos seria, em todo caso, favorável para o partido, já que romperia a unidade das fileiras trotskistas e novievistas, levando a elas a discórdia, ressaltaria uma vez mais a justeza e a pujança do partido e daria a este, no caso de que as declarações assinadas fossem sinceras, a possibilidade de readmitir em seu seio os antigos militantes, e no caso de que fossem falsas, há de desmascará-los aos olhos de todos, não já como pessoas equívocas, porém como a revista sem princípios, como mistificadores da classe operária e falsários intransigentes. A maioria dos expulsos aceitou as condições impostas pelo partido para seu reingresso e publicou na imprensa as correspondentes declarações. O partido, penalizando-se deles e não querendo privá-los da possibilidade de voltar a militar nas fileiras do partido da classe operária, restituiu-lhes os direitos de filiados ao partido. Entretanto, com o correr do tempo, se tornou evidente que as declarações assinadas pelos militantes ativos do bloco trotskista zinovievista eram, salvo contadas exceções, mentirosas e falsas, dos pés à cabeça. Comprovou-se que, mesmo antes de formular suas declarações, estes cavalheiros tinham deixado de representar uma corrente política capaz de defender suas ideias perante o povo, para se converterem numa camarilha de revistas sem princípios, capazes de espezinhar publicamente o que lhes restava de suas ideias, capazes de elogiar publicamente as ideias do partido, estranhas a eles, capazes de adotar, como os camaleões, qualquer cor, contanto que se mantivessem dentro do partido, dentro da classe operária, para poderem lamear a classe operária e o seu partido.
Os militantes ativos trotskistas e novievistas não eram mais que chantagistas políticos, falsários políticos. Os falsários políticos costumam começar pela fraude, visando com seus manejos tenebrosos mistificar o povo, a classe operária e seu partido. Porém não se deve considerá-los como simples mistificadores. Os falsários políticos são uma camarilha de arrivistas políticos sem princípios que, tendo perdido há muito tempo a confiança do povo, se esforçam em conquistá-la de novo mediante a fraude, mediante métodos camaleônicos, mediante a chantagem por qualquer procedimento que seja, contanto que não percam o título de militantes políticos. Os falsários políticos são uma camarilha de arrivistas sem princípios, capazes de se apoiarem em qualquer coisa, ainda que seja em delinquentes, ainda que seja nos rebotalhos da sociedade, ainda que seja nos inimigos mais tenebrosos do povo, contanto que possam aparecer novamente no cenário político no momento oportuno e se lançar ao pescoço do povo como seus governantes. A esta espécie de falsários políticos pertenciam, como se demonstrou, os militantes ativos trotskistas e novievistas. 3. A ofensiva contra os kulaks. O grupo de Bukharin. Rykov contra o partido. Aprovação do primeiro plano quinquenal. A emulação socialista. Começa um movimento caucasianos de massa. A agitação do bloco trotskistas e novievista contra a política do partido, contra a edificação do socialismo, e contra a coletivização, assim como a dos bukharinistas, sustentando que os cocoses fracassariam, que não se devia tocar nos kulaks, que eles mesmos se incorporariam ao socialismo, e que o enriquecimento da burguesia não representava nenhum perigo para o regime socialista. Toda esta agitação repercutia consideravelmente entre os elementos capitalistas do país e, principalmente, entre os kulaks. Estes sabiam agora, pelo que transparecia através da imprensa, que não estavam sós, que contavam com defensores e advogados como Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov e outros. Naturalmente este fato não podia deixar de fortalecer o espírito de resistência dos kulaks contra a política do governo soviético. E com efeito os kulaks começaram a oferecer uma resistência cada vez mais severa. Começaram a se negar em massa a vender ao Estado soviético a sobra de trigo, que se acumulava em grandes quantidades nos seus celeiros. Começaram a empregar o terror contra os caucasianos e contra os ativistas do partido e dos sovietes na aldeia. Começaram a tocar fogo nos cocoses e nos centros de aprovisionamento de cereais do Estado. O partido via claramente que, enquanto não se esmagasse a resistência dos kulaks, enquanto esses não fossem derrotados em campo aberto à vista dos camponeses, a classe operária e o exército vermelho não teriam pão em quantidade suficiente, e o movimento caucasiano não adquiriria um caráter de massa. Seguindo as normas traçadas pelo 15º Congresso, o partido passou a ofensiva franca contra os kulaks. Nesta ofensiva, o partido punha em prática a palavra de ordem de lutar decididamente contra os kulaks, apoiando-se firmemente nos camponeses pobres e reforçando a aliança com os camponeses médios. Como resposta à negativa dos kulaks em vender ao Estado a sobra do trigo pelo preço da tabela, o partido e o governo aplicaram uma série de medidas extraordinárias contra os kulaks e puseram em prática o artigo 107 do Código Penal, no qual se estabelecia a confiscação judicial da sobra do trigo aos kulaks especuladores que se negassem a vendê-la ao Estado pelo preço de tabela, e concederam aos camponeses pobres uma série de franquias, em virtude das quais se punha à sua disposição 25% do trigo confiscado aos kulaks. Estas medidas extraordinárias surtiram seu efeito. Os camponeses pobres e médios se engajaram na luta aberta contra os kulaks. Estes ficaram isolados, e a resistência dos kulaks e dos especuladores foi esmagada. Em fins de 1928, o Estado soviético dispunha já de reservas suficientes de trigo e o movimento caucasiano avançava com mais firmeza. Neste mesmo ano, se descobriu uma grande organização de sabotagem formada por técnicos burgueses, no setor de Chagiti, na bacia do Donets.
Estes sabotadores mantinham estreitas relações com os antigos proprietários das empresas, capitalistas russos e de outros países, e com a espionagem militar estrangeira. Tinham se proposto como objetivo fazer fracassar o desenvolvimento da indústria socialista e facilitar a restauração do capitalismo na União Soviética. Dirigiam maus trabalhos de exploração nas minas, com o objetivo de diminuir a extração de ulha. Destroçavam as máquinas e os aparelhos de ventilação, provocavam desmoronamentos, destruíam e incendiavam as minas, as fábricas e as centrais elétricas. Ao mesmo tempo dificilitavam o melhoramento da situação material dos operários e infringiam as leis soviéticas sobre a proteção do trabalho. Estes sabotadores foram levados ante os tribunais, onde receberam o que mereciam. O Comitê Central chamou a atenção de todas as organizações do partido para o processo dos sabotadores e as convidou a deduzir os ensinamentos que encerrava. O camarada Stalin assinalou que os bolcheviques, que trabalhavam no setor da economia, deviam familiarizar-se pessoalmente com a técnica da produção, para que daí por diante nenhum sabotador saído das fileiras dos técnicos burgueses pudesse enganá-los, e destacou que era necessário acelerar a preparação de novos quadros técnicos saídos da classe operária. Por resolução do Comitê Central, aperfeiçoou-se a preparação de novos especialistas nas escolas técnicas superiores. Milhares de homens filiados ao partido e às juventudes comunistas, e homens sem partido, fiéis à causa da classe operária, foram mobilizados para cursar estas escolas. Antes que o partido passasse a ofensiva contra os kulaks, enquanto estava ocupado na liquidação do bloco trotskistas e novievista, o grupo de Bukharin-Rykov se manteve relativamente tranquilo, permanecendo à margem como reserva das forças contrárias ao partido, sem se decidir apoiar abertamente os trotskistas, e às vezes chegando inclusive a intervir contra eles em união com o partido. Porém, logo que este passou a ofensiva contra os kulaks e tomou medidas extraordinárias contra eles, o grupo Bukharin-Rykov tirou a máscara e começou a atuar abertamente contra a política do partido. A alma de kulak dos componentes deste grupo não pôde aguentar mais, e estes começaram a intervir, abertamente, em defesa dos kulaks. Exigiam que fossem abolidas as medidas extraordinárias, assustando os bobos com a ameaça de que, em caso contrário, sobreviria uma regressão da agricultura e afirmando que esta regressão já havia começado. Não percebendo o desenvolvimento dos kolkhozes e dos sovkhozes, isto é, das formas mais elevadas da agricultura, e vendo o retrocesso das fazendas dos kulaks, apresentavam tendenciosamente a regressão destas fazendas como a regressão da agricultura. Com o fim de reforçar suas posições teoricamente, arranjaram a divertida teoria da extensão da luta de classes, afirmando, baseados nesta teoria, que quanto mais êxitos lograsse o socialismo em sua luta contra os elementos capitalistas, mais se iria enfraquecendo a luta de classes, que esta não tardaria a se extinguir totalmente e o inimigo de classe entregaria todas as suas posições sem luta, razão pela qual não havia por que empreender a ofensiva contra os kulaks. Com isso ressuscitavam sua desacreditada teoria burguesa sobre a incorporação pacífica dos kulaks ao socialismo e achicalhavam a conhecida tese leninista, segundo a qual a resistência do inimigo de classe revestirá formas tanto mais agudas, quanto mais sentir o terreno vacilar sob seus pés, quanto maiores êxitos obtiver o socialismo, por cuja razão a luta de classe só poderá extinguir-se quando o inimigo de classe for aniquilado. Não era difícil compreender que o partido tinha diante de si, no grupo Bukharin-Rykov, um grupo oportunista de direita, que só se diferenciava do bloco trotskistas e novievista pela forma. Os trotskistas e os zinovievistas contavam com certas possibilidades para disfarçar seu fundo capitulador com frases esquerdistas, com frases retumbantemente revolucionárias sobre a revolução permanente, enquanto que o grupo Bukharin-Rykov, que se tinha levantado contra o partido ao passar este a ofensiva contra os kulaks, já não tinha a possibilidade de cobrir com uma máscara sua face capituladora e se via obrigado a defender as forças reacionárias do país soviético e, sobretudo, os kulaks, abertamente, sem retóricas nem disfarces.
O partido compreendeu que, mais tarde ou mais cedo, o grupo Bukharin-Rykov acabaria estendendo a mão aos restos do bloco trotskistas e novievista, para lutar conjuntamente contra o partido. Ao mesmo tempo que atuavam politicamente, o grupo Bukharin-Rykov trabalhava no terreno da organização para reunir seus adeptos. Através de Bukharin, ia agrupando a juventude burguesa, indivíduos do tipo de Slepkov, Marietsky, Eisenwald, Goldenberg e outros. Através de Tonsky, os dirigentes burocratizados dos sindicatos, Melnichansky, Dugadov, Etchk. Através de Rykov, um punhado de dirigentes degenerados dos soviets, a. Smirnov, Snont, Vestnidze, Etchk. Juntavam-se a este grupo, de boa vontade, os elementos politicamente degenerados e que não escondiam suas ideias capituladoras. Naquele tempo, o grupo Bukharin-Rykov viu-se reforçado por um punhado de dirigentes da organização do partido em Moscou, Oglanov, Kotov, Purjanov, Ryutin, e agora, Polonsky e outros. É preciso advertir que uma parte dos elementos direitistas se mantinha resguardada, sem atuar abertamente contra a linha do partido. Nas colunas da imprensa do partido e nas reuniões do partido, pregavam a necessidade de fazer concessões aos kulaks, a conveniência de não os sobrecarregar de impostos, expunham a carga esgotadora que a industrialização trazia para o povo e o caráter prematuro da organização de uma indústria pesada. Oglanov se manifestou contra a construção da central elétrica do Dnieper, exigindo que os recursos destinados à indústria pesada se invertessem na indústria leve. Este e outros capituladores de direita afirmavam que Moscou era e continuaria sendo a Moscou das fábricas de percal, que não havia necessidade de lá construir fábricas de construção de maquinaria. A organização do partido em Moscou desmascarou Oglanov e seus adeptos, ameaçou-os pela última vez e cerrou ainda mais as fileiras em torno do Comitê Central do partido. No pleno do Comitê de Moscou do PCB, da União Soviética, celebrado em 1928, o camarada Stalin assinalou a necessidade de lutar em duas frentes, concentrando o fogo contra o desvio direitista. Os direitistas são, disse o camarada Stalin, os agentes dos kulaks dentro do partido. O trunfo do desvio direitista dentro de nosso partido liberaria as forças do capitalismo, solaparia as posições revolucionárias do proletariado e aumentaria as possibilidades de restauração do capitalismo em nosso país, disse o camarada Stalin. Problemas do leninismo, ed. Russa, página 234. No começo de 1929, se tornou claro que Bukharin, por mandato do grupo dos capituladores de direita, havia estabelecido ligação com os trotskistas, através de Kamenev, e preparava um acordo com eles para lutar conjuntamente contra o partido. O Comitê Central desmascarou esta situação criminosa dos capituladores de direita e os advertiu de que o assunto podia terminar mal para Bukharin, Rykov, Tonsky, etc. Porém os capituladores de direita não cederam. Levantaram-se dentro do Comitê Central como uma nova plataforma anti-bolchevique, com uma declaração que foi condenada pelo Comitê Central. Este lhes fez uma nova advertência, lembrando-lhes a sorte que teve o bloco trotskistas e novievista. Apesar disso, o grupo Bukharin-Rykov prosseguiu no seu trabalho contra o partido. Rykov, Tonsky e Bukharin apresentaram ao Comitê Central a demissão de seus cargos, acreditando que com isto assustariam o partido. O Comitê Central condenou esta política de sabotagem dos demissionários. Por fim, o pleno celebrado em novembro de 1929 pelo Comitê Central declarou que a propaganda das ideias dos oportunistas de direita era incompatível com a permanência no partido e dispôs que Bukharin, paladino e dirigente dos capituladores de direita, fosse destituído de seu posto no bureau político do Comitê Central, e que se chamasse seriamente a atenção de Rykov, Tonsky e demais adeptos desta oposição. Os corifeus dos capituladores de direita, vendo que a coisa tomava mau aspecto, subscreveram uma declaração reconhecendo seus erros e a justeza da linha política do partido. Os capituladores de direita tinham decidido recuar provisoriamente, para evitar que seus quadros fossem esmagados. Assim terminou a primeira etapa da luta do partido contra os capituladores de direita.
As novas discrepâncias existentes dentro do partido não passaram despercebidos para os inimigos exteriores da União Soviética. Interpretando as novas discórdias produzidas dentro do partido como um sinal de enfraquecimento deste, fizeram uma nova tentativa para arrastar a União Soviética para a guerra e fazer fracassar a obra da industrialização do país, que não estava consolidada. No verão de 1929, os imperialistas provocaram o conflito da China contra a União Soviética, a ocupação pelos militares chineses da Estrada de Ferro do Leste da China, que pertencia à União Soviética, e a agressão das tropas brancas chinesas contra as fronteiras da pátria soviética no Extremo Oriente. Porém, o assalto dos militaristas chineses foi liquidado rapidamente. Os militaristas se retiraram, derrotados pelo Exército Vermelho, e o conflito terminou mediante um convênio de paz com as autoridades da Manchúria. A política de paz da União Soviética triunfava uma vez mais, apesar de tudo, apesar dos manejos dos inimigos exteriores e das discórdias intestinas do partido. Não tardaram em se reatar as relações comerciais e diplomáticas da União Soviética com a Inglaterra, que foram rompidas pelos conservadores ingleses. Ao mesmo tempo que rechaçava com êxito os ataques dos inimigos exteriores e interiores, o partido desenvolveu um grande trabalho estimado: acelerar a edificação da indústria pesada, organizar a emulação socialista, organizar sovicoses e kolcoses e, finalmente, preparar as condições necessárias para aprovar e pôr em prática o primeiro plano quinquenal da economia nacional soviética. Em abril de 1929, se reuniu a 16ª Conferência do Partido. O problema principal examinado nesta conferência foi o do primeiro plano quinquenal. A conferência rechaçou a variante mínima do plano quinquenal, que os capituladores de direita defendiam, e aprovou como obrigatória, sob qualquer condições, a variante máxima. Foi aprovado, pois, pelo partido, o célebre primeiro plano quinquenal de edificação do socialismo. Segundo o plano quinquenal, o volume das inversões de capital na economia nacional durante os anos de 1928 a 1933 seria de 64.600 milhões de rublos. Destes, 19.500 milhões se inverteriam na indústria, incluindo a eletrificação, 10 milhões nos transportes e 23.200 milhões na agricultura. Era um plano grandioso, destinado a equipar a indústria e a agricultura da União Soviética com a técnica moderna. A missão fundamental do plano quinquenal, assinalava o camarada Stalin, consistia em criar em nosso país uma indústria capaz de equipar de novo e reorganizar, não só a indústria em sua totalidade, mas também os transportes e a agricultura, na base do socialismo. Stalin, Problemas do Leninismo, página 485, ed. Russa. Apesar da grandiosidade, este plano não era, para os bolcheviques, nada inesperado nem surpreendente. Era o que vinha preparando toda a marcha do desenvolvimento da industrialização e da coletivização. Vinha preparando aquele entusiasmo do trabalho que se apoderou dos operários e camponeses antes mesmo do plano quinquenal e que encontrou a sua expressão na emulação socialista. A 16ª Conferência do Partido aprovou um apelo a todos os trabalhadores sobre o desenvolvimento da emulação socialista. A emulação socialista revelou exemplos maravilhosos de trabalho e da nova atitude ante ele. Em muitas empresas e nos kolcoses e sovicoses, os operários e kolcosianos apresentaram contraplanos. Realizaram maravilhas de heroísmo no trabalho. Não só executavam, mas ultrapassavam os planos de edificação socialista, traçados pelo partido e pelo governo. O trabalho deixou de ser uma carga forçada e esgotadora, como era sob o capitalismo, para se converter numa questão de honra, de glória, de valentia e de heroísmo. Stalin. Por todo o país se desenvolvia a nova e gigantesca edificação industrial. Empreendeu-se a construção da central elétrica do Dnieper, ou Dnieprogás. Na bacia do Donetsk se empreendeu a construção das fábricas de Kramatorsk e Gorlovka e a reconstrução da fábrica de locomotivas de Lugansk. Surgiram novas minas e altos fornos. Nos Urais, se construíram a fábrica de maquinaria do Ural e os combinados químicos de Berensk e Solikansk. Começou-se a construção da fábrica metalúrgica de Magnitogorsk.
Empreendeu-se a construção de grandes fábricas de automóveis em Moscou e Gorky. Construíram-se gigantescas fábricas de tratores, de ceifadoras trilhadoras, e em Rostov-sobre-o-Don se levantou uma fábrica formidável de maquinaria agrícola. Desenvolveu-se a segunda base carbonífera da União Soviética, a bacia do Kuznetsk. Em 11 meses se levantou na estepe, em Stalingrado, uma formidável fábrica de tratores. Na construção da central elétrica do Dnieper e da fábrica de tratores de Stalingrado, os operários bateram os recordes mundiais da produtividade do trabalho. A história não tinha conhecido jamais uma nova edificação industrial de tão gigantesca envergadura, um entusiasmo tal pela nova edificação, tanto heroísmo no trabalho das massas de milhões de homens da classe operária. Era uma verdadeira onda de entusiasmo de trabalho da classe operária, desenvolvida na base da emulação socialista. Esta vez, os camponeses não ficaram atrás em relação aos operários. Também no campo a se desenvolver o entusiasmo de trabalho das massas camponesas, na organização dos kolkhozes. As massas camponesas começaram a marchar resolutamente pelo caminho kolkhoziano. Para isto contribuíram consideravelmente os sovkhozes e as estações de máquinas e tratores, dotadas de tratores e de outras máquinas agrícolas. As massas camponesas afluíam aos sovkhozes e às estações de máquinas e tratores, viam como trabalhavam estes e as máquinas agrícolas, manifestavam seu entusiasmo e decidiam ali mesmo ingressar nos kolkhozes. Os camponeses, espalhados em pequenas e diminutas explorações individuais, carentes de apetrechos e de força de tração mais ou menos regulares, privados da possibilidade de arar as grandes terras baldias, sem uma perspectiva de melhoramento de suas explorações, mergulhados na miséria e no isolamento, entregues às suas próprias forças, encontraram por fim uma saída, o caminho para uma vida melhor, com a agrupação de suas pequenas explorações coletivas, em kolkhozes, com os tratores, capazes de arar todas as terras, por duras que fossem, todos os terrenos baldios. Com a ajuda do Estado em forma de maquinaria, de dinheiro, de homens e de conselhos. Com a possibilidade de se livrar das garras dos kulaks, aos quais o governo soviético tinha feito morder o pó recentemente, fazendo-os curvar a cabeça para a satisfação das massas de milhões de camponeses. Eis a base sobre a qual começou e se desenvolveu depois o movimento kolkhoziano de massas, movimento que se intensificou especialmente em fins de 1929, imprimindo aos kolkhozes um ritmo de desenvolvimento sem precedente nem sequer na própria indústria socialista. Em 1928, a superfície semeada dos kolkhozes era de 1.390.000 hectares. Em 1929, tinha passado a ser de 4.262.000 hectares, e em 1930, os kolkhozes contavam já com a possibilidade de planificar o cultivo de 15 milhões de hectares. É preciso reconhecer, dizia o camarada Stalin em seu artigo intitulado O Ano da Grande Transformação 1929, referindo-se ao ritmo de desenvolvimento dos kolkhozes, que este ritmo impetuoso de desenvolvimento não tem precedente nem mesmo em nossa indústria socialista, cujo ritmo de desenvolvimento se caracteriza por sua grande envergadura. Era uma viragem no desenvolvimento do movimento kolkhoziano. Era o começo do movimento kolkhoziano de massas. Que é que há de novo no atual movimento kolkhoziano? Perguntava o camarada Stalin em seu citado artigo. E respondia. Início da citação de Stalin. O que há de novo e decisivo no atual movimento kolkhoziano é que agora os camponeses não ingressam nos kolkhozes por grupos isolados, como ocorria antes, senão por aldeias inteiras, por municípios, por distritos e até por departamentos. Que significa isto? Significa que aos kolkhozes começaram a afluir em massa os camponeses médios. Tal é a base sobre a qual repousa essa transformação radical no desenvolvimento da agricultura, que constitui a conquista mais importante do poder soviético. Fim da citação. Isto significava que a tarefa de liquidação dos kulaks como base da coletivização total, ia amadurecendo ou já estava madura. Resumo. Na luta pela industrialização socialista do país, o partido teve de vencer, nos anos de 1926 a 1929, enormes dificuldades de ordem interior e internacional.
Os esforços do partido e das classes operárias conduziram ao trunfo da política da industrialização socialista do país soviético. Foi resolvido, no fundamental, um dos problemas mais difíceis que a industrialização apresentava: o problema da acumulação dos recursos necessários para a construção da indústria pesada. Lançaram-se os alicerces de uma indústria pesada, capaz de equipar de novo toda a economia nacional. Foi aprovado o primeiro plano quinquenal de edificação do socialismo. Desenvolveu-se, em proporções gigantescas, a construção de novas fábricas, sovkhozes e kolkhozes. Estes avanços no caminho do socialismo foram acompanhados por uma acentuação da luta de classes dentro do país e por um recrudescimento da luta no seio do partido. Os resultados mais importantes desta luta foram: o esmagamento da resistência dos kulaks, o desmascaramento do bloco dos capituladores trotskistas e novievistas como um bloco antissoviético, o desmascaramento dos capituladores de direita como agentes dos kulaks, a expulsão dos trotskistas do partido, o reconhecimento de que as ideias destes e as dos oportunistas de direita eram incompatíveis com a permanência dentro do PCB, da União Soviética. Derrotados ideologicamente pelo Partido Bolchevique e tendo perdido toda a base de atuação entre a classe operária, os trotskistas deixaram de ser uma corrente política para se converterem em uma camarilha de arrivistas sem princípios e chantagistas políticos, em um bando de falsários políticos. Lançados os alicerces da indústria pesada, o partido mobilizou a classe operária e os camponeses para a execução do primeiro plano quinquenal de reconstrução socialista da União Soviética. Estendeu-se por todo o país a emulação socialista de milhões de trabalhadores. Levantou-se uma potente onda de entusiasmo no trabalho e surgiu uma nova disciplina do trabalho. Este período termina com o ano da Grande Transformação, que registrou êxitos gigantescos do socialismo na indústria e os primeiros êxitos importantes logrados no terreno da agricultura, a passagem dos camponeses médios para os kolkhozes e o começo do movimento kolkhozianos de massas.